começar pela Luma. Luma, o que você tá achando do Lelê? Você que tava lá ontem, moça bonita, no calor de 40 graus. Pegou até um bronzeado, galera. Peguei mesmo, gente. Peguei mesmo. Bronzeado. Olha, eu levei muito protetor solar comigo, mas não agora eu entendi porque você foi uma moça bonita. Não quis ir pra praia, quis juntar os dois. Foi pra praia e foi ver o Fluminense. Acabou pegando um bronzeado. É isso. Fluminense proporciona isso. Eu lembro que quando o Fluminense contratou o Lelê em definitivo, os comentários na página não eram dos melhores. Acho que a torcida meio que perdeu a paciência com o Lelê ano passado, por ele não ser aquele Lelê que ele era no Volta Redonda, enfim. E aí ele caiu de rendimento bastante. Quantos gols o Lelê fez? Tirando o Campeonato Carioca. Quantos gols ele fez nesse trecho ali, depois do Carioca? 2? 1? Eu não lembro. Foram pouquíssimos. O América Mineiro foi o melhor jogo dele. Foi o melhor jogo dele, verdade. Ele fez 2 gols nesse. Primeiro, né? Estreia. Foi a estreia. Eu me iludi legal naquele jogo. Também. E logo depois, ele foi pro jogo da Libertadores contra o Sport Cristal. E jogou bem. Entrou bem, jogou bem. Contexto super complicado. E depois... Declínio. E eu acredito, assim, eu vejo algumas pessoas falando do Lelê. E, cara, eu tô querendo acreditar no Lelê esse ano. Eu tirei essa temporada para acreditar nele naquele jogo contra o primeiro jogo lá de Volta Redonda, que eu esqueci quem a gente pegou na quinta-feira. Foi Volta Redonda. Foi isso, desculpa. E ontem contra a Portuguesa, eu prefiro acreditar no Lelê. Então, na minha opinião, ele tem muito a evoluir. Basta ele querer. Também depende dele isso. Depende dele se comprometer, jogar, treinar direitinho. Mas assim, eu acho que se ele continuar nessa pegada aí, ele vai surpreender a gente esse ano. Do jogador que conta muito, né? Tu vê outros jogadores aí, por exemplo, então, o exemplo dele é o Luan, gente. O Luan, que em 2017 foi o Rei da América, excepcional aquele ano. Hoje, infelizmente, está no Vitória. Sim. Hoje, né? Bobagem. Agora, o Lelê, tipo assim, é um cara que ele tem que saber que, Volta Redonda, não desmerecendo, lógico, o time Volta Redonda, mas ele foi para um time que hoje é campeão da América. Então, ele sabe que para ele estar jogando todo o jogo... Sente o peso da camisa também. Ele tem que render mais, ele tem que dar o sangue ali, porque a responsabilidade é muito maior, né? Então, acredito que, não sei se no ano passado, essa parte psicológica pode ter pegado, diz o jogador que sai do interior, vai jogar em cidade grande, em time grande, e viu o peso da torcida, o peso da responsabilidade de entrar, é uma outra coisa totalmente diferente. Nos jogos que ele entrou no passado não me agradou. Não sei se agradou o Laranja. O que você acha, Laranja? Não, de forma alguma. O Lelê, ele tem um contexto ali muito específico, né? Quando a gente fala do Lelê. Primeiro, vocês falaram bem, ele sai do Volta Redonda, né? Um time de menor investimento, um time pequeno, para jogar no Fluminense. Então, já é uma coisa, assim, muito diferente, né? Volta Redonda não tem pressão. Volta Redonda não tem cobrança. Quando você vai para um time como o Fluminense, irmão, torcida grande, disputando o título, o pessoal vai ficar em cima. Então, primeira coisa, contexto. Muda completamente o contexto. Segundo, o Lelê não fez base. O Lelê não teve uma base. O Lelê jogava na várzea, para quem não sabe, e, enfim, foi pulando de clube em clube. Então, nós vimos em 2023 muitos erros técnicos do Lelê. Sabe? Erros até assim de fundamento mesmo. Então é uma coisa que ele vai evoluir ali. O Diniz é um excelente treinador, o Fluminense tem uma comissão técnica maravilhosa. Então, no dia a dia, é provável que o Lelê evolua, até na questão dos fundamentos. Terceiro, que também é muito importante. Cara, o Lelê é um jogador que se destacou no Volta Redonda jogando em transição, atacando espaço. Fluminense, a gente sabe como é que funciona. Jogo de aproximação, jogo mais curto. Então isso também influencia, né? O jogador que está acostumado a atacar espaço, a jogar em transição, ele tem certa dificuldade quando ele vai atuar no modelo do Diniz, por exemplo. Então são muitas coisas, cara. Sabe? São muitos fatores. Eu não estou passando pano aqui pro Lelê, não, mas a gente tem que botar em consideração, tem que levar em consideração que, o cara sair do Volta Redonda e jogar no Fluminense, não vai ser do dia para a noite que ele vai arrebentar. Não, né? E tem uma questão importante, eu sempre trago o Iago Felipe como exemplo, que é um jogador que a torcida gosta, muito voluntarioso, mas o que acontece? Como você falou, o jogo de aproximação ele requer muito mais o domínio do fundamento do que um jogo de transição rápida de contra-ataque. Então hoje, o Lelê se vê numa situação onde ele tem que trocar passe o tempo inteiro. E o Iago Felipe era um jogador já adaptado, que caiu no gosto da torcida, mas sentiu dificuldade. Por quê? Por mais que seja um jogador voluntarioso e tenha até uma certa qualidade com a bola no pé, chutasse bem de fora da área,
o Iago Felipe, no fundamento do passe, ele pecava um pouco. Exatamente. E isso foi fundamental para que ele não se adaptasse e saísse. Então, acho que isso tem muito do Lelê. Esse exemplo do Iago Felipe se encaixa muito no Lelê, até com base no que você está falando. Isso, e vários jogadores. Depois a gente vai falar de uma das contratações do Fluminense. Uma dessas contratações é bem provável que sofra muito nesse início. É um menino colombiano, não vou falar agora, depois a gente vai falar. Mas deixa suspense. Mas deixa só eu monopolizar aqui a mesa, só para falar também da minha impressão a respeito dos meninos, né, que estão jogando o Campeonato Carioca. Eu tenho falado lá na live do Gabriel e do Lessa que eu tenho evitado fazer análises levando em consideração o coletivo do Fluminense. Porque eu acho que é um processo ainda muito incipiente ali, são 2 jogos, pouquíssimo tempo de treinamento. Então, eu gosto de fazer mais uma análise individual. E como o Elias falou, gente, o Felipe Andrade tá me iludindo, cara. Eu ia entrar nesse tema agora, cara. Felipe Andrade tá me iludindo. Eu ia entrar nesse tema agora, porque foi bem que você pontuou. Nesse momento, e com os jogadores que tá jogando agora esse início de Carioca, você não tem como analisar muito bem o coletivo justamente porque você não tem time para poder avaliar o coletivo. Primeiro, lógico, os jogadores começaram a jogar agora juntos, né? Sim. Pegar aquela... tem muito jogador ali que também veio de empréstimo, então... Exato. Agora, você tá falando de uma readaptação. Sim. Você tem que avaliar, na verdade, o individual, que é o caso do Felipe Andrade, do Antônio Carlos, nossa contratação, né? Eu tô gostando muito também do goleiro, do Eudes, por mais que ele tenha, pra mim, ontem foi falha dele, aquele gol. Né? É aquele famoso lance que não é frango, mas é falha. É falha, né? Não, ele foi falha. Isso. O cara foi muito feliz no chute, mas se ele tá eu vou falar, pra mim ele não tentou chutar. Eu acho que ele tentou cruzar e pegou mal na bola, a bola entrou. Quer dizer, pegou bem, né? Porque a bola entrou. Mas se você parar o lance, ele dá aquela olhadinha assim pra área e aí chuta e... Tanto é que o Vitor Eudes está posicionado para um eventual cruzamento. Só que ele não tá no primeiro pau, ele tá no meio da baliza. Aí que a bola entra. Mas aí quando o goleiro tem que sair socando. Essa bola não é pra encaixe, não é pra espumar, não é nada. Quando ele sentir que a bola tá vindo na direção do gol, é pra ele sair o quê? Socando a bola. Não, mas é que ele tava adiantado no meio da baliza. Ele antecipou o movimento. Ele antecipou o movimento. Se ele tá no primeiro pau, ele faria a defesa. Sim. Mas ele tá bem próximo, ele tá caminhando pro meio. Ali. Não, e eu vou confessar um negócio aqui, eu falo isso, pouca gente acredita, agora muita gente vai descobrir o meu segredo. Gols igual esse que o cara do... Eu na juventude, até os 17, tentei ser atleta profissional, às vezes eu jogava de lateral, eu fiz uns 3 ou 4 gols assim. Todos eram um cruzamento errado mesmo, tá, gente? Mas enfim. Ninguém precisa saber disso, não precisa cortar essa parte, pelo amor de Deus. Mas juro que eu fiz uns 3 ou 4 gols assim. Bom, vamos analisar o time então por posição. Bom, o Vitorides acho que já tá sacramentado, acho que tá indo bem, entendeu? Minha opinião. Tá indo bem. Foi bem no jogo contra o Volta Redonda. Pegou pênalti. Sim, foi bem também. Foi melhor em campo contra o Volta Redonda. O Felipe Andrade ficou a um pênalti de ser o melhor em campo naquele jogo. E eu acho que ele foi bem durante o jogo, lógico. O gol, pra mim, foi culpa dele. Mas eu acho que foi bem durante o jogo. E lateral, acho que eu queria também levar esse assunto, tocar nesse assunto. Cris Silva, dá pra gente continuar a acreditar durante a temporada dele? Eu acho que... É o que eu preguei sobre o Lelê aqui. Eu quero acreditar no Lelê. Mas não tem como acreditar no Cris Silva, gente. Não dá. Nele eu não consigo. Quando eu li a escalação do jogo passado, eu falei assim, caraca, quem é Cristiano? Fiquei Cristiano. Ele tá meio cabeludinho agora, né? Aquela cabeleira, pra confundir, se o pessoal esquece ele. É o Moldávia. Eu falei, não é possível. E, cara, que partida horrível dele ontem. Não, assim... Eu até queria chamar o chat, eu não sei se o Luiz pode colocar um chat. Cara, na minha opinião, disparado, o Cris Silva é a pior contratação da gestão. Vamos abrir essa enquete. Até pelo valor. Até pelo valor.